Olá galera, seja bem-vindo à nossa nova aula do nosso curso de JPA e Hibernate. Estamos já na parte final de JPA. Durante essa aula nós estaremos falando sobre o mapeamento ORM na prática. Trata-se de um assunto que é bem específico dentro do JPA. Portanto, é necessário bastante atenção para que o aluno venha compreender o que será passado a partir desse momento. Sem contar que também esse conhecimento do ORM dentro de JPA ele vai ser extremamente fundamental quando já estivermos na parte de Hibernate. Nós vimos em aulas anteriores que o ORM dentro, existem duas formas de mapear o ORM dentro do JPA. São elas, como está descrito nas imagens a seguir, que é via XML e via anotações. A fim de esclarecimento, nós não encontramos muitas questões, na verdade nenhuma questão de mapeamento ORM dentro do JPA sendo mapeado via XML. Portanto, nós não vamos dissecar nesse momento o mapeamento via XML dentro do JPA, mas não fique preocupado, porque quando estivermos tratando de Hibernate, nós vamos falar bastante de XML, inclusive quando estivermos falando do arquivo persistence.xml, que é onde vai conter todas as informações de conexão com o banco de dados numa aplicação Java. Então lá nós vamos dissecar bastante sobre o XML. Não sobre a linguagem XML, mas como o XML é utilizado no mapeamento ORM. Se você não lembra de anotações, nós falamos que anotações elas são propriedades adicionais que são impostas a objetos e atributos dentro da própria classe Java. Então, diferente do XML, eu não preciso ter um arquivo à parte para mapear o meu objeto relacional. Eu posso fazer isso na minha própria classe. E aí, nesse momento, nós vamos começar a estudar isso na prática. Vamos então ao próximo slide. Esse próximo slide vai estar falando do mapeamento ORM dentro do JPA. E aí eu gostaria logo de informar que para que possamos entender bastante, compreender bem isso aqui, vai ser necessário um pouco de conhecimento, principalmente ali dos princípios ali do banco de dados. Mas se você não tem tanto conhecimento, eu vou tentar simplificar ao máximo esse conhecimento para você. A principal anotação dentro de uma classe Java para o mapeamento ORM é a anotação entity. Lembre-se que nós falamos que uma anotação ela vem precedida do operador arroba. Então você vê no primeiro bullet o arroba entity. O que essa anotação faz? É essa anotação que vai definir aquela classe Java como sendo uma classe, como sendo um mapeamento objeto relacional. Ou seja, a partir do momento que você declara uma entity em cima da declaração de uma classe, o Java vai entender que aquela classe vai ser mapeada para uma tabela no banco de dados. Porém, tem uma grande questão. Geralmente, a linguagem Java, quando ela surgiu, ela veio com algumas convenções. O que seria convenções? Seria boas práticas, principalmente na nomenclatura de variáveis, de nome de classe e nome de método. E aí tem um grande porém. Os bancos de dados eles também têm suas boas práticas. Mas onde que eu quero chegar? Eu quero chegar num ponto em que, quando se define uma anotação entity para a tabela, se não nada for feito, o que acontece? Perceba que na figura à direita nós temos uma classe pública em Java que está sendo criada pelo nome de veículo. E ela está sendo criada pela primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Provavelmente, para alguns administradores de banco de dados ou até administrador de dados, essa não seja uma boa nomenclatura para se dar dentro de uma tabela. Pensando nessa situação, o JPA ele resolveu criar uma nova anotação. E é exatamente a anotação que está descrita no segundo bullet, que é a anotação table. E aí, desde já, eu te convido a você massificar a diferença entre entity e table, porque eles são muito cobrados em prova.
A entity, não esqueça, é a principal anotação do JPA, ela que vai definir uma classe como sendo realmente uma entidade, uma tabela no banco de dados. E a table, o que ela vai fazer? Ela vai especificar um nome, vai permitir que se nomeie uma determinada tabela. Perceba na figura à direita, nós temos, logo em cima, primeiramente nós temos a anotação entity, e logo abaixo nós temos a anotação table. E lembre-se quando nós falamos lá da anotação, quando nós falamos que uma anotação ela pode ter uma propriedade chave e valor, e aqui é exatamente esse o momento em que nós estamos vendo na prática. Perceba que essa anotação ela tem uma chave e tem um valor. Portanto, a única motivação de se utilizar a anotação table dentro de uma classe que está sendo mapeada é se eu não quero que o nome da minha tabela seja igual ao nome da minha classe. Por isso eu vou utilizar a anotação table e vou definir como a chave name dela o nome que eu quero que fique no meu banco de dados físico. Se você se lembrar, lá quando estamos estudando sobre banco de dados, tem uma regra bem básica quando estamos tentando consultar os dados de uma tabela, e é a regra de que uma tabela deve prover uma chave que diferencia os registros dos demais. Essa chave ela é denominada chave primária. O JPA ele possui uma anotação também para mapear uma chave primária dentro de uma classe. A chave primária, essa anotação é denominada ID. Perceba na figura à esquerda, eu coloquei até uma setinha ligando ela a determinada anotação que é a anotação ID. Perceba que ela está descrita em cima do método getCódigo. E aí eu já deixo uma dica. Dentro do mapeamento ORM JPA, eu posso mapear tanto os atributos, mapear as anotações tanto para os atributos quanto para os métodos daquele determinado atributo. No caso em questão, foi mapeado a anotação para o método getCódigo. E esse método getCódigo ele retorna um código que é exatamente o primeiro atributo que nós temos na classe que está descrita na imagem à direita. Portanto, não confunda a anotação ID como imaginando que, além dela definir a chave primária, ela vai dizer que a minha chave primária vai ter o nome de ID. Não pense isso. Até porque nós estamos no contexto de mapeamento objeto relacional. Uma anotação ela vai dar apenas uma característica adicional. E no caso, a anotação ID ela tem única e exclusivamente o objetivo de dizer que um determinado atributo dentro de uma classe Java é chave primária. E no caso em questão, esse atributo é denominado de código. Portanto, lá no meu banco de dados, no momento que eu rodar, eu executar a minha aplicação, lá no campo código ele vai atribuir para esse determinado campo, ele sendo chave primária. Uma outra questão, uma outra, já entrando nesse contexto aí, nós definimos a nossa chave primária sendo o atributo código. Porém, eu quero mudar o atributo código para ID. Você não precisa, para isso, você não precisa alterar o nome do seu atributo na classe Java. O JPA ele também provê uma anotação para esse tipo de escolha, né? E aí nós temos exatamente a anotação column. E essa anotação ela tem diversas propriedades. Aqui no slide eu estou citando apenas duas. O name, que você percebe que ela é semelhante à anotação table. Eu vou definir o nome da minha coluna. No caso, se eu estiver mapeando para código, e eu não quero que seja código, eu quero que seja ID, então eu coloco acima do meu atributo código, eu coloco uma anotação column, defino o name igual ao nome que eu quero, que no caso seria ID. Eu posso também definir se essa coluna ela vai ser possível receber um valor nulo ou não no banco de dados. Com isso nós vimos que a propriedade correta é nullable, que ele recebe um valor booleano, ou true ou false.
Se true, ele vai permitir que no momento que estiver inserindo algum registro no banco de dados, esse registro pode não ser setado, né? Pode receber o valor nulo. Se não, quer dizer que esse registro vai ser a inserção desse campo dentro de um registro será obrigatória. E por último, para finalizar esse slide, nós temos um outro camarada bem interessante. É comum nos bancos de dados hoje, o MySQL, nós pegamos o Oracle e diversos outros bancos de dados que têm uma notoriedade muito grande no mundo dos bancos de dados e até mesmo do desenvolvimento de software, que se tenha um recurso dentro do banco de dados e, acima de tudo, dentro da chave primária, para que gere automaticamente, incrementalmente, a chave primária. E por que isso? Principalmente pelo fato de que dentro de uma tela de cadastro, né, o cara que vai estar operando, o usuário, ele já vai ter muitos campos para digitar. E seria até inviável ele digitar um campo que seria apenas necessário para identificar um registro. Por isso, os bancos de dados eles desenvolveram uma solução para auto-incrementar esse ID, que seria esse ID ou essa chave primária. Eu coloquei essa propriedade auto-incremento de forma genérica, porque se você olhar para os bancos de dados hoje, essa função ela é utilizada no MySQL como auto-incremente. Agora no Oracle já é o sequence. E outros bancos de dados vão mudando, porque cada um tem as suas particularidades. Mas lembre-se que nós não estamos aqui para discutir sobre o sistema de gerenciamento de banco de dados. Nós estamos aqui para discutir mapeamento objeto relacional dentro da JPA. Portanto, o que deve ser entendido aqui é a utilização da anotação generated value, porque é ela que vai definir um determinado atributo dentro de uma classe Java que será auto-incrementado. E aí, essa anotação ela tem três propriedades. Como o próprio nome diz, é o três estratégias, né? Que são os três últimos bullets. A primeira, ela é definida como generation type .auto. Essa é a padrão. Se você não especificar nada, se você apenas definir, como está na figura à esquerda, onde está definido primeiramente a anotação ID e logo abaixo está a anotação generated value, você vai apenas dizer que esse campo código ele vai receber vai estar a partir de cada inserção de registro, ela vai estar incrementando automaticamente. Essa automaticamente ele vai apenas pegar o que ele vai fazer no Hibernate? Ele pega apenas o último registro, pega o código daquele registro e aí para cada inserção de registro ele vai adicionar mais um. E aí seria o esquema do autoincremento dentro do JPA. Nós temos também logo abaixo, nós temos a propriedade identity. Esse identity ele é bem parecido com o auto. Ele só tem uma única diferença que ela não é nem tanto importante, mas acabei trazendo aqui, que os valores gerados eles são exclusivos por hierarquia. Ou seja, cada hierarquia vai ter vai ter que definir um padrão para o seu identity. Isso pode até ser um pouco difícil de se gerenciar, por isso que ele não é nem tão utilizado assim, esse padrão. Os mais utilizados são exatamente o primeiro, principalmente em caso de omissão, até porque se você quer utilizar o primeiro, você não vai precisar definir a propriedade, porque ele já é padrão. E o último. O último, ele tem por nome sequência. Esse aqui, ele inclusive, eu trouxe ele porque ele já foi cobrado numa questão de concurso. E aí, a principal objetivo desse atributo sequência é que eu tenho a possibilidade de definir um intervalo de valor. Imagine que você pegou um sistema para desenvolver para uma determinada empresa. E na especificação dos requisitos, eles citados pelo diretor da empresa, ele disse que ele queria dois cadastros, o cadastro de cliente e de produto. O cadastro de produto,
como eu já tinha um sistema que trabalhava na empresa e que o código do produto começava a partir do código 100, então ele pediu isso para o desenvolvedor. Agora, no cadastro de cliente, como o antigo sistema trabalhava com os códigos a partir do número 1, então ele deu também essa solicitação para o desenvolvedor. E aí o desenvolvedor, utilizando o JPA, ele tem a incumbência de resolver isso dentro do seu sistema. Para o cadastro de cliente, qual seria o melhor tipo de propriedade a ser utilizada? Ora, se ele pediu que no cadastro de cliente começasse com a partir do número 1 e fosse em diante, a melhor propriedade a ser utilizada seria a padrão. Porque a padrão vai fazer exatamente isso. Ela vai pegar cada código e no momento da inserção de um novo produto, ele vai apenas adicionar mais um pelo último código do produto. Então essa parte está resolvida no sistema do cara aí. Agora já no cadastro de produto ele quer que comece os códigos a partir do identificador 100. Qual seria a melhor forma de trabalhar com isso? Seria a melhor forma através da propriedade sequence. Portanto, nós vimos então a diferença das propriedades. Eu destaco principalmente a última propriedade. Essa propriedade sequence ela foi cobrada numa questão de concurso de 2015. Além de cobrar se o candidato sabia que o sequence permite que o programador defina um intervalo de valores, ela também cobrou que esse generator, como está na informação no bullet, ele pode ser também um sequence generator ou um table generator. Nesse novo slide eu coloquei algumas outras anotações que já caíram na sessão de concurso. A primeira delas é denominada temporal. Ou temporal. E aí eu gostaria de salientar desde já um ponto aqui bem importante nessa anotação. Essa anotação ela parece muito com algo que seja temporário. E aí se você se lembrar de algo temporário, você vai se lembrar do ciclo de vida transiente. E por incrível que pareça, uma banca de concurso ela já fez essa assimilação numa de suas questões. Porém, a anotação temporal ela não tem nada a ver com algo ser temporário e muito menos se está no ciclo de vida transiente. Por temporal, entenda o tempo. E aí no tempo nós temos algumas variantes que podem ser a hora, nós temos também a data e o timestamp também. Inclusive o timestamp ele é definido em alguns bancos de dados. Em outros bancos de dados eles adotaram esse tipo de atributo como sendo datetime. Que é exatamente o que ele faz. Ele pega a data e pega a hora que foi inserido e aí ele coloca no determinado campo. Isso é mais para questão de auditoria e algumas outras coisas mais específicas dentro de um software. Nós temos também a notação version. A version ela é bem tranquila, né? O próprio nome ela já lhe diz tudo. Ela vai especificar a versão de um campo a fim de verificar a integridade deste. Por incrível que pareça, uma questão de concurso abordou numa de suas alternativas, perguntando se essa anotação ela estava depreciada, ou deprecated, como a linguagem Java gosta de chamar. Depreciado seria algo que estava sendo utilizado numa versão, mas que em versões posteriores não estará sendo mais utilizado. E aí não existe nenhuma correlação dessa afirmação com a notação version. Nós temos também a notação transiente. Essa notação ela tem tudo a ver com o ciclo de vida transiente. Aquele mesmo que nós falamos que os objetos não estavam instanciados e também não tinha os objetos não eram persistidos, não tinha um sincronismo direto com o banco de dados. Eu vou utilizar a notação transiente quando eu quero trazer para, quem sabe, algum requisito para o meu software. Imagino talvez um relatório. Vou querer trazer para uma tabela na qual esse determinado campo não existe. Imagine aí um relatório de produto. Relatório bem simples.
mas que vai trazer informações de produto e da categoria do produto. E aí não seria tão viável eu trazer apenas o código da minha categoria lá no meu relatório de produto. Me pediram também para trazer o nome da categoria que o produto está associado. E lá na tabela de produto, se você já estudou sobre normalização de banco de dados, eu jamais vou colocar o nome da minha categoria. Eu vou colocar apenas o código da minha categoria. Portanto, o que vai existir na tabela de produto é apenas o código da categoria. Então, para capturar o nome da minha categoria, eu vou utilizar uma associação, né? Talvez um LeftJoy ou um InnerJoy ou qualquer outra coisa. Não vamos discutir isso nesse momento. O que eu quero concluir é que esse nome da categoria ele vai ser definido como utilizando a notação transiente. Por quê? Porque esse nome categoria, esse campo, ele não está persistido na tabela de produto. Por último, nós temos a notação named_query. Existem alguns benefícios em se utilizar a notação named_query. Ela melhora a organização do código, permite reutilizar queries, também reforça o uso de parâmetros em consultas. No próximo slide eu estarei mostrando um pouco como que ocorre a criação de uma named_query, como também ocorre a utilização dessa named_query. Mas basicamente o que a named_query ela veio para nos ajudar foi em mapearmos as queries SQL para nomes, para um determinado nome. Ou seja, eu estou fazendo uma consulta de clientes, uma consulta bem simples. Porém, eu quero utilizar essa consulta em diversas partes do meu código. Então, para reutilizar essa consulta, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma anotação named_query. Eu coloco dois parâmetros. O primeiro eu vou definir qual o nome dessa minha query, que eu vou utilizar em outras partes do meu código. E a segunda vai ser a query propriamente dita. Então eu coloco lá na segunda parte o meu código SL. E a primeira eu defino o nome dessa minha named_query. Eu coloquei nesse slide a criação de uma named_query e o que devemos fazer para também utilizarmos essa named_query. Na primeira linha, falando da criação da named_query, eu vou definir uma anotação named_query. Por padrão, a anotação named_query ela tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro, como nós falamos, vai versar sobre o nome dessa minha query que eu vou estar dando. E a segunda vai estar versando sobre o próprio código SQL, ou a minha própria query que eu vou definir. Portanto, na linha 2 eu defino então o nome para a minha query. Perceba que esse nome ele deve ser, não há nenhuma limitação de tamanho, né? Inclusive no exemplo em questão que foi pego da própria documentação do JPA, ele definiu um nome bem grande, mas é um nome também que traz um grande significado. O que seria isso? Ele vai procurar todos os funcionários pelo seu primeiro nome. Ou seja, o próprio nome dessa query, ela define muito bem o principal objetivo dessa query, que ela está listada na linha 3. Ele vai fazer um select na tabela de funcionários, onde o funcionário receba como um parâmetro o first name. Gostaria só de lembrar que nesse momento da nossa aula, o principal objetivo é ilustrar como é que se dá a criação e a utilização da named_query. Não se preocupe se você não entendeu o processo de criação dessa query e principalmente o processo de utilização desse parâmetro first name. Nós estaremos falando isso mais adiante quando chegarmos em JPQL. Porém, a parte final da linha 3, quando diz ali que o array_emp.firstName é igual a 2.firstName, esse 2.firstName é uma forma diferente de chamar um parâmetro. O firstName então seria um parâmetro que será passado no momento que essa named_query for utilizada. E aí nós chegamos então na nossa utilização da named_query. Perceba que vai ser instanciado uma query
com um nome também bem específico, Query Employees by First Name, e ele vai receber justamente uma instância do Entity Manager. Também não se preocupe nesse momento, nós vamos falar isso quando chegarmos no assunto de Hibernate, mas entenda esse EM como uma instância de Entity Manager. E aí sim, o que nos interessa, ele vai criar, chamar o método create named query, passando o quê? Passando exatamente o nome da nossa named query que foi definido na linha 2 do meu processo de criação da named query. É aí que a mágica começa a acontecer. E a partir do momento que eu criei a minha query, criei a minha query, agora não mais criando o meu SQL dentro, mas utilizando a minha named query que eu já tinha criado, eu vou agora simplesmente passar o parâmetro. Qual parâmetro? Aquele parâmetro que está no final da linha 3 da criação da named query, que seria o first name. Então eu passo o meu parâmetro, perceba, eu vou definir vou definir a minha instância query employees by first name ponto set parameter. E aí nesse set parâmetro eu vou ter dois parâmetros. O nome do meu parâmetro, que foi definido na linha 3 do processo de criação, e vou definir o valor para ele. Esse método ele é bem interessante, inclusive uma prova de uma questão de concurso já cobrou se você candidato sabia qual era o método que era chamado. E nós vamos chegar lá daqui a pouco, mas lembre-se que o método chamado é o setParameter. E ele vai definir dois parâmetros. O primeiro seria o nome do parâmetro e o segundo, o valor do parâmetro. Portanto, já estamos utilizando a nossa named query, passamos o parâmetro e agora nós queremos coletar o resultado. E aí eu vou definir uma collection, que é uma das estruturas de dados que a linguagem Java possibilita. Vou definir uma collection de funcionários e vou pegar o meu conteúdo da minha query employees by first name e vou dar um get result list. Esse get result list nós vamos também falar quando chegarmos na parte de JPQL. Mas também caiu uma questão de concurso perguntando qual era o método que trazia a lista de resultados. A lista de resultados de uma query. E é exatamente esse, o get result list. Como nós falamos, a ideia aqui não era falar sobre nada relacionado a JPQL ou a Entity Manager. A ideia aqui era simplesmente mostrar o processo de criação de uma named query e o processo de utilização de uma named query. E por último, nós chegamos no assunto final da nossa quinta aula. Vai estar falando sobre Entity Class. Aqui nós estaremos dando algumas características de uma classe de entidade. O que ela precisa, né, para que tudo aquilo que nós falamos até então, todo aquele mapeamento aconteça. A primeira delas é que ela deve ser uma classe de nível superior. Coloquei aqui que ela não pode ser uma classe aninhada. Se você não conhece, a linguagem Java ela permite que você crie classes aninhadas, ou seja, dentro de uma classe você pode criar outras classes. Porém, é pré-requisito que para que se utilize o ORM dentro do JPA, essa classe deve ser de nível superior. Outra característica é que o construtor público deve ser público ou protegido, né? Quando nós falamos em público ou protegido, nós estamos falando do encapsulamento desse construtor. E acima de tudo, ele não deve ter nenhum argumento. Por último, no último bullet, eu coloquei uma informação referente ao operador final. O operador final, ele permite até que haja herança. Ou seja, se existe uma classe que foi intitulada por final, pelo operador final, essa classe ela pode até ser herdada. Agora, imagine que essa classe tenha alguns métodos. O fato de que essa classe foi intitulada como sendo final não vai permitir que as suas subclasses consigam sobrescrever os seus métodos. Portanto, um pré-requisito, e isso cai em concurso,
Por isso, realmente aprenda todas essas informações. Um pré-requisito para se utilizar o ORM dentro de uma classe Java é que não pode utilizar o operador final nas classes, nos métodos e nas variáveis de instância. Ou seja, deve-se evitar ao máximo utilizar o operador final quando se está utilizando o ORM dentro de uma classe Java. É isso então, galera. Finalizamos a nossa quinta aula nesse momento. Espero que você tenha compreendido todos os assuntos que foi até aqui ensinados. Eu vou ficando por aqui nesse momento. Fique com Deus e até a próxima aula.